Eu queria só complementar, assim, pegando essa direção que você levou. Você é sempre, a gente estava inclusive brincando um pouco nos bastidores, você é sempre acusada de ser liberal. Eu já acho que começa errado, porque você não pode transformar um posicionamento político numa questão pejorativa, numa ofensa ou algo do tipo. Então, já mostra uma irracionalidade. Agora, como é que você define uma pessoa liberal para essas pessoas que acham, né, que uma mulher negra, periférica, pobre, que vem de uma série de questões e de dificuldades que nós sabemos muito bem o que é, né, levar no peito certas limitações que a vida nos impõe enquanto mulheres e principalmente enquanto mulheres negras, como é que você define para essas pessoas o que é de fato uma pessoa liberal? Só contextualizando essa crítica ao seu suposto liberalismo vem do fato de você ter feito algumas campanhas publicitárias. Isso foi criticado dentro do próprio movimento negro. Quando ele esteve aqui, o Emicida falou muito dessa coisa do estigma de que a pessoa negra tem que ficar sempre num lugar que ela não pode ascender socialmente, que isso é mal visto, muitas vezes, dentro do próprio movimento. Eu queria que você também formulasse um pouco. Primeiro, acho que é importante dizer que existem uma série de perspectivas dentro do movimento negro. Assim como à esquerda você tem várias correntes no feminismo, no movimento negro também você tem várias perspectivas, né? Não é uma coisa só. São movimentos negros e não há nada de excepcional nisso. Muitas vezes a gente vê, mas a própria pessoa negra não concorda com ela. Bom, eu acho que os eleitores do Bolsonaro não concordam com os eleitores do Lula e tá tudo bem. Mas quando são com as pessoas negras, elas acham que a gente tem que concordar em absolutamente tudo, negando a nossa própria multiplicidade. Não, nós não pensamos iguais e temos perspectivas diferentes. Agora, essa questão do liberal eu acho extremamente engraçado, né? Porque também falta muita leitura, né? Eu digo que é um intelectual de 3 linhas do Twitter. Então, as pessoas, de fato, precisam ler, né? Eu não tenho nem poder econômico para ser liberal. E, na verdade, se você critica determinado autor, automaticamente você é liberal, né? Como se essas pessoas que dizem que nós somos liberais estão negando a história, elas estão sendo ahistóricas. Como é que a gente nega a realidade material? Como é que a gente nega que mulheres negras partem de um lugar que carregam quase 4 séculos de opressão? Que a minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó, a minha bisavó e as anteriores a elas foram escravizadas e que o ciclo da opressão quebrou, não da opressão, né? Mas o ciclo do trabalho doméstico quebrou na minha geração. Então, as pessoas querem negar a desigualdade material da qual elas se beneficiaram a vida inteira. Então, é um lugar que fica num lugar muito desonesto, muitas vezes, porque de criticar as mulheres negras, que inclusive fazem críticas a determinadas correntes, porque eles tratam isso como se fosse time de futebol, fica um anti-intelectualismo absurdo, e eu me vejo como quilombola, eu não me vejo como liberal, eu me vejo tirando de quem tem para dar onde não tem, eu me vejo, inclusive, utilizando a cosmovisão do candomblé, eu sou uma mulher que acredita em Exu, que acredita na troca, que acredita num outro lugar, o mundo não é a Europa, então eles se baseiam somente na Europa, em autores europeus como os únicos a tratarem de determinados temas e que, se você questiona, eles já te colocam naquele lugar. Então, geralmente, eu não respondo mais a esses questionamentos, porque eu acho que o meu trabalho ele é para além das redes sociais, eu preciso honrar o meu trabalho como fruto do movimentos sociais, que eu venho do movimento de mulheres negras desde os meus 19 anos, eu venho de uma outra tradição e, sobretudo, de mulheres negras como a minha mãe, que dizia para mim, eu lavei privada, a sua avó lavou privada, a sua bisavó e você não vai lavar. Não porque isso seja vergonhoso, porque nós tivemos que fazer isso, mas porque esse país nos deve. Então, colocar a gente nesse estigma é mais uma maneira de querer deslegitimar e de achar que a gente tem que ficar só nesse lugar de subalternidade, porque só romantiza a pobreza quem nunca viveu. Né? Só romantiza a pobreza. Não é legal ser pobre. Inclusive, nós somos pobres, o povo negro, fruto de opressões históricas, né? Durante quase 4 séculos, essa sociedade teve como economia, como base da economia, a escravidão. E negar isso é ser histórico. A história não é contexto, a história é determinação. E acho que quem nega isso, na verdade, está fazendo um desserviço e, inclusive, quem se incomoda com a mobilidade social de pessoas negras, quem se incomoda com a ascensão econômica das pessoas negras, não deveria estar no campo que diz estar, porque, na verdade, isso é fazer coro com a supremacia branca que ainda nos querem nos lugares de subalternidade. Então, eu não me incomodo, eu não tenho problema nenhum em viajar, eu não tenho problema nenhum em viver a minha vida, porque eu acho que as pessoas
querem nos colocar em determinadas caixinhas e isso é mais uma maneira de reforçar não só o racismo, mas como a misoginia, porque eu sinto que isso é muito mais forte em relação às mulheres negras. Então, eu acho que essas pessoas precisam, na verdade, estudar, né? É o que está faltando.